onde eu devo começar a minha sessão newborn, puff ou prop? Teve uma vez que eu recebi uma mensagem de uma fotógrafa e foi assim, uma das mensagens que mais me chocou na vida. Ela me mandou uma mensagem assim: Bel, eu quase desisti da fotografia newborn porque me mandaram uma mensagem dizendo que puff é muito avançado e que nenhum iniciante deveria começar o ensaio ou começar a vida dele usando puff. Ela me mandou essa mensagem. Alguém entrou em contato com ela e falou assim: fulana, nenhum iniciante deve começar usando puff. Quando eu recebi essa mensagem e eu li, eu pensei: oi? Eu li de novo, eu li 3 vezes para ter certeza que eu tinha entendido. Desde que eu comecei na fotografia newborn, eu faço foto de puff mesmo quando eu não tinha puff. Você tem ideia disso? Mesmo quando eu não tinha puff, eu fazia foto de puff. Mito absoluto. Todo iniciante pode e até deve começar pelo puff, desde que ele aprenda a usar, desde que ele aprenda a dominar. Puff é a vida. Então, esqueçam essa história. Se alguém te disser que você não pode fazer alguma coisa, manda para aquele lugar. Da sua vida cuida você. Você decide. Só que você tem que aprender. Quando eu recebo a mensagem, eu tenho outra mensagem que as pessoas perguntam qual puff comprar. Ah, quero começar na fotografia newborn. Qual puff eu devo comprar? Ó, de novo, pensando em investir numa. Aí você vai receber a mensagem de alguém que vai te responder: compra esse. E nada de errado com isso. Normalmente, eu indico aquele que eu uso. Afinal de contas, eu uso esse, eu vou indicar esse. Ok. Porém, você deve conhecer os tipos que existem e entender qual se encaixa no seu momento. Se você precisa de um agora e em qual você pode investir, por quê? Então, vamos lá. Existe puff gota, existe puff de tudo que é jeito, gente. Qualquer puff que tem na sala da casa de alguém é um puff. Aquele que você põe o pezinho em cima para descansar também é um puff. Mas, ó, puff gota. O que é o puff gota? Vou mostrar para vocês aqui. Tá ali. Puff gota. É isso aqui, ó. Isso é um puff gota. Deixa eu colocar em imagem, que daí a gente consegue ver. Ó, isso aqui é um puff gota. Eu já tive um puff gota. A primeira vez que eu usei um puff real, que não era, por exemplo, a cama ou o trocador do bebê, alguma coisa assim, foi um puff gota que eu tive. Só que eu não recomendo um puff gota. Por quê? Porque vocês viram que ele é um troço que é tipo um sai, tipo uma coxinha de ponta cabeça e tem muito espaço ali, porque a ideia dele é você sentar e ele se encaixar no corpo. Eu não quero um puff em que o bebê fique encaixado, que ele molde de acordo com o corpo. Isso vai me atrapalhar. Então é isso que eu preciso saber. O que eu tive que fazer no começo? Dar uma amarrada nele, num tanto, virar ele do outro lado. Funcionou? Até que funcionou, só que não era a melhor coisa que eu tinha. Eu vou mostrar para vocês uma foto que eu fiz bem no comecinho da fotografia newborn usando o puff gota. Esse aqui foi um ensaio que eu fiz no puff gota. Vou pegar uma foto aqui, ó. Tá lá, funcionou. A manta não tá bem esticada, o bebê não tá 100% posicionado, mas funcionou. Então é isso que você precisa saber. Depois, temos também o puff pastilha. Puff pastilha, eu também tenho foto aqui, também usei ele por muitos anos mesmo. Isso aqui é um puff pastilha. Tá vendo? Um puff redondinho, eu usava ele, um tripé com uma barra lá atrás para segurar a manta. Então, a minha evolução do puff gota para o puff pastilha foi essa. A primeira foto que vocês viram foi no meu primeiro estúdio, essa aqui foi no meu segundo estúdio. Aí, depois disso, o que mais temos? Nós temos também o puff com suporte, porque aí a vida nos trouxe as facilidades. O universo criou coisas para ajudar a vida da gente, assim. Então era muito mais fácil o suporte, porque eu consigo prender melhor a manta. Então, depois disso, eu tive um puff com suporte, que era esse aqui, ó. E só que a vida continua trazendo evoluções. Então, há quase um ano, eu estou usando esse que vocês estão vendo ali, ó. Vou sair da frente. Ele é chamado de posicionador. É quase a mesma coisa, no sentido de que eu tenho suporte para prender as mantas e eu tenho uma base
para colocar o bebê. Então, de tudo isso, o que eu quero trazer para vocês? Que todos eles funcionam. Então, não é sobre qual você vai usar, e sim se você sabe usar, se você sabe posicionar, é dominar. E, de novo, a gente vai colocar o conhecimento na frente de qualquer outro investimento, porque é isso que vai mudar a sua vida. Entendido, gente, que independente do que você vai comprar, é entender custo, benefício, investimento, preciso agora, não preciso, posso viver sem. Eu preciso, mais do que tudo, de conhecimento para usar. Então, independente do que eu vou fazer. Quando eu comecei na fotografia newborn, como eu falei, eu não tinha puff. Eu fazia o puff. Eu fiz alguns ensaios, assim, sem ter puff. Eu usava a cama, usava os espaços que tinha e ia posicionando o bebê assim. Depois eu tive o puff gota e aí vocês viram a evolução aqui. Mas eu sempre comecei pelo puff. Eu sempre tentei dominar o posicionamento no puff. Mas eu só consegui conquistar esse domínio mesmo em meados. Comecei a conquistar, mas essa evolução foi constante, né? Mas meados de 2014, mais ou menos, eu comecei na fotografia newborn finalzinho de 2012, outubro de 2012. 2013, penando, fazendo, já estava usando o puff, já estava posicionando, mas eu não dominava. Então, foi mais ou menos 1 ano e meio de processo para eu conseguir entender e dominar mesmo. E aí, conforme eu fui dominando, é que eu fui entendendo que se eu domino uma coisa, eu consigo dominar a outra. E a gente já vai chegar lá. Tem casos em que a gente tem medo, né? Então, assim, como é que eu supero o medo de fotografar o bebê no puff? Eu supero o medo de fazer fazendo. Como é que eu supero o medo de andar de bicicleta? Andando. Como é que eu supero o medo de cair? Caindo, porque aí eu vou saber que eu caí, eu posso levantar. Como é que eu supero o medo? Primeiro eu tenho que entender de onde vem o medo. Por que eu tenho medo? Né? Qual é o medo que eu tenho? Por que eu tenho esse medo? Me aconteceu alguma coisa em algum momento da vida, eu vi alguma coisa que me deu um gatilho emocional que tenha me travado para isso, eu preciso entender, porque o puff é a vida. Se você aprende a dominar o puff, você domina tudo com mais facilidade. Se você dominar o posicionamento no puff, você domina a prop, só que com uma diferença. Eu vou chegar lá, não vou adiantar o assunto aqui. Inclusive, ao longo do processo do meu desenvolvimento com a fotografia newborn, quando eu fui criando a minha forma de aprendizagem e o meu método para conseguir conquistar esse domínio, eu desenvolvi o que eu batizei o meu método de ciclo evolutivo. O ciclo evolutivo, ele é composto, esse meu método, ele é composto por 3 ciclos. E esses ciclos são ciclos evolutivos. Cada ciclo tem uma função muito importante para te levar para o próximo nível. Então, eu ensino isso lá dentro do programa, do treinamento newborn, para os alunos. O ciclo 1, ele consiste num nível. Aí você consegue fechar esse ciclo, quando você conclui esse ciclo, você passa para o ciclo 2. Concluindo esse ciclo, você passa para o ciclo 3. E isso ajuda os alunos a terem domínio no posicionamento. E, normalmente, eles começam pelo puff, porque eles já entenderam que dominando ali fica mais fácil para os próprios. Encare o puff como aliado, domine, vá em busca do que você quer. Não tenha medo dele, ele não vai te morder. Só que a questão é que às vezes as pessoas acham que é mais fácil no próprio. E eu já vou explicar por quê também. Por falar em puff ainda, tem fotógrafos e até alunos, né, que vêm por conta do posicionamento no puff. Não consegue acertar a pose, não consegue arrumar o puff, usar a gamela ou usar os posicionadores. E também, gente, depois do curso, vira um caso de amor com o puff. Porque consegue não só dominar a fotografia newborn, dominar o posicionamento no puff nos próprios, consegue reduzir o tempo de ensaio pra caramba. E ó, eu vou até pegar um link aqui, deixa eu abrir esse link. Porque aí eles entendem que o puff permite muita variedade de fotos também. O puff permite muita coisa para nós. A gente só tem que usar ele a nosso favor. Vou pegar aqui, ó. Variação de mantas, ó. Variação de mantas não. A mesma manta com variação de acessórios.
no Puff. Estou tentando abrir a foto para passar para vocês. Isso aqui é tudo dos alunos do treinamento que mandaram. Então, olha aqui. Quando você consegue usar o Puff a seu favor. Vou pegar mais aqui. Essa aqui era da Juliane. Deixa eu pegar aqui, ó. A Estefânia também fez aqui, ó. Usando a mesma manta. Tem mais um aqui de outro ensaio que a Estefânia mandou. Então, ó, usando o puff, né? Tô falando usando a mesma manta, mas usando o puff que a gente consegue variar bastante. Fazer bastante coisa no puff. E com certeza, se fosse para fazer tudo isso no mesmo prop, não seria possível, não na maioria deles. Aqui da Josi, não sei se a Josi tá aí agora, porque de manhã ela tá sempre aqui, ó. Olha só que lindas. Olha a quantidade de fotos, gente. Opa, aqui já é outra coisa, mas aqui na manta tem bastante, né? Então, é entender que quando você domina puff, fica muito mais fácil de dominar o resto. Isso traz agilidade para o trabalho. A gente precisa entender. E aí, quando eu falo, por onde que eu devo começar? Puff ou prop? Aí, às vezes, eu escuto as pessoas falarem para mim, prop é mais fácil. A questão é, normalmente, quem acha prop mais fácil é porque não deu a chance para o puff, não teve paciência ainda para ele, para treinar, né? Porque quando você fala que o prop é mais fácil, é como pensar que é mais fácil pegar o bebê e colocar dentro de alguma coisa, né? Quando eu não estou posicionando, porque normalmente as pessoas que acham o prop mais fácil não tem posicionamento no prop, só tem o bebê enroladinho dentro de alguma coisa. Daí realmente é mais fácil. Só que você quer ir pelo caminho mais fácil ou pelo caminho que vai te tornar um fotógrafo mais desejado? O fácil, por fácil, nunca levou ninguém a lugar nenhum. Se fosse fácil, todo mundo faria? Não é verdade? Eu não tô aqui para dizer que é fácil, mas é simples. Sabe quanto tempo eu levei para dominar o uso da gamela posicionadora antes, inclusive, de começar a disseminar no Brasil, no nosso mercado brasileiro, o uso da gamela posicionadora? Eu levei tempo. Eu vim com uma gamela posicionadora dos Estados Unidos quando eu fiz o curso lá, em setembro de 2013. Eu não cheguei já ensinando como uso, ou já falando que eu tava. Eu fiquei brigando com ela por um tempo até dominar. Eu conseguia usar, mas parecia que não estava usando, eu não tinha domínio. E aí depois eu comecei a ensinar posicionamento usando a gamela posicionadora, porque isso trouxe mais agilidade para o meu trabalho e me ajudou a reduzir tempo. Então, o que eu quero dizer é que eu precisei ter paciência. A gente quer tudo para ontem. Quanto tempo você passa estudando na sua vida para então poder fazer uma prova de vestibular para estudar mais alguns anos da sua vida? Precisa de paciência. Eu não tenho puff. Outra coisa que as pessoas falam que não dá, não faz porque não tem puff. Isso não é desculpa. Dá para fazer na poltrona, dá para fazer no sofá, dá para fazer na cama. Na casa de todo mundo tem alguma dessas três coisas. Não tem cama, o colchão pelo menos tem. Dá para fazer no colchão. Tá? Não tem desculpa. Tenho medo. Tem medo do quê? Falamos sobre isso. Qual é o medo que você tem? Porque se teu medo, gente, o problema é a solução. Eu tenho medo de posicionar. Por quê? Porque eu acho que eu vou machucar. Por que você acha que vai machucar? Porque você não sabe posicionar. Porque você não estudou sobre isso. Porque você não estudou sobre a fisiologia do bebê. Como é que eu dobro ele? Como é que eu viro ele? Como é que eu manipulo ele? O problema é a solução. Se o problema é falta de conhecimento, a solução é conhecimento. É isso? Simples assim. Tem gente que não usa puff porque diz que o cliente prefere prop, mas normalmente o cliente gosta daquilo que é mais bonito. Se você não domina puff, não tá legal, ele vai preferir aquilo que você domina mais. E se você deixa de fazer fotos no puff porque tem medo, ou porque acha que não tá legal, ou porque tá sem paciência, a gente começa a ficar bom naquilo que a gente faz. E eu falei essa semana que aquilo que a gente faz repetidamente, a gente começa a ficar bom. Inclusive, se você ficar reclamando muito, eu não consigo, os céus, a vida, você fica bom em reclamar. E é assim, nem sempre é gostosinho ficar estudando. Mas é pior ainda quando a gente é ignorante no assunto.
É muito pior. Porque aí rola os medos. Ah, você vai perder todos os medos se você souber tudo? Não, quanto mais você sabe, mais seguro você fica e mais você pensa com cautela nas coisas. Isso não significa que nunca mais você vai ter medo de nada. Só que você sempre vai pensar com consciência no que você vai fazer. E aí, quando fala isso, né? Será que você tá dando o melhor de si? Será que eu tô dando o meu melhor agora? Ah, eu não sei, não me dou bem com o puff. E aí você vai lá e faz os ensaios, coloca 80 props lá para conseguir fazer render, porque você não consegue uma quantidade significativa de fotos com o mesmo prop, você precisa de mais de um. E aí você começa a fazer, demora mais às vezes, porque para fazer render foto ali, ó, e ainda sem domínio, sem técnica, tá muito mais difícil ainda. E será que você tá dando o seu melhor? Porque qual seria o seu melhor agora? Treinar mais, aprender mais, para conseguir mais, para ter um resultado melhor, para entregar o melhor. Talvez você esteja limitando. Talvez você esteja com medo de não conseguir. Mas entendam que quando a gente não consegue ou quando a gente erra, não é fracassar. O fracasso, ele vem quando a gente desiste. O seu medo, ele pode inclusive te deixar cego para o seu próprio potencial. Às vezes você não faz ideia do potencial que tem, você só está travado por conta de alguma coisa que você acredita que aquilo está te limitando. Não é só você acreditar, né? Mas aquilo está te limitando, aí você acredita que é assim mesmo, e é isso mesmo, e você deixa de crescer porque você não sabe da capacidade que tem. E às vezes a gente vai porque escuta alguém falar que não é para ir. Escutou alguém falar isso, né? E aí você vai, você acredita, você veste. Tem vezes que a gente lê coisa e acha que é pra gente, né? Post, tá falando de mim. Nem tudo é sobre você. Então não fica colocando a carapuça que todo mundo fala. Não fica vestindo, analisa, nem tudo é sobre você, nem tudo é para você. Para, né? Às vezes a gente fica com mania de perseguição. Porque às vezes uma vez alguém falou de mim alguma coisa, eu acho que todo mundo tá olhando para mim, eu acho que todo mundo tá me percebendo, eu acho que todo mundo tá falando mal de mim agora, acho que todo mundo acha que eu sou ruim. Para com essa noia. Até agora, o que eu trouxe para você foi o obstáculo do puff, que muita gente tem, porque não domina. Mas será que tem um jeito errado? E sim, o jeito errado é um jeito limitado de pensar no que é melhor para o bebê. É um jeito de você pensar no que é melhor para você. Ah, eu vou começar no puff porque é melhor para mim, ou eu vou começar no prop porque é isso que eu sei fazer. Não, é olhar para o bebê e falar por onde é melhor agora, para ele, no contexto que eu estou vendo, de todo o conhecimento que eu tenho e no contexto e na forma como eu aprendi de conhecer o bebê, o que é melhor agora para todo mundo. Todo bebê é único, então a melhor forma de começar não é a forma que você quer, é a forma que você entende que é melhor para o bebê e para que isso flua. Porque se eu faço o que é melhor para o bebê, vai ficar bom para todo mundo, vai fluir. Dito tudo isso, será que tem um jeito certo de começar? Tem, entendendo o bebê, conhecendo o bebê, vendo como ele reage. Por isso que dedicar um tempo do seu ensaio para conhecer o bebê é fundamental. Então, qual é a dica que eu vou te dar agora para você começar o seu ensaio? Eu vou te dar uma dica para você tentar começar pelo puff. Bel, não tenho puff. Usa a cama, usa o sofá, usa a poltrona. Tente começar pelo puff e faça como se fosse um mapa para você seguir. O mapa da fotografia, o mapa do ensaio newborn. Tô inventando isso agora, tá? Não existe. Você vai fazer um mapa. E nesse mapa vai ter por onde você vai começar, por onde eu vou começar. Beleza. Aí você vai colocar assim, puff ou prop, né? Como se fosse um ponto de interrogação. Porque aí vai depender primeiro do bebê. Se for no puff, você vai ter os caminhos aqui. Se for no prop, você tem outros caminhos do que você pode fazer. Eu não vou continuar aqui a jornada. Eu só te dei uma ideia, porque eu quero que você desenvolva isso sozinho para você, tá? E organize. Organize da seguinte forma: faça pelo menos 3 pré-definições do que você vai fazer. Então, ó, eu coloquei 2 já aqui, e dessas 2 eu ramifiquei. Puff, prop. Eu não disse qual prop é,
que pose dá para fazer, que acessório dá para usar. Quantos puffs são necessários para fazer um ensaio newborn completo? Puff, a gente só precisa ter um. Ah, Bel, você tá falando isso, mas você tem dois. Gente, eu tenho dois porque eu sou exagerada e eu gosto de ter dois. Por que eu gosto de ter dois? Então, deixa eu explicar aqui, só para não ficar parecendo que eu tô sendo contraditória, tá? Vou rapidamente fazer uma explicação, mas eu preciso me enxergar. Cada um deles tem uma altura, certo? Certo. A altura original dele era mais alta ainda. Não sei aonde que ela vai exatamente. Mas, deixa eu pegar meu banquinho para vocês entenderem. Quando você tira o pezinho dele, ele fica baixinho igual ao outro. E quando você coloca o pezinho nele, ele fica um pouco mais alto. O que eu falei? Eu dei uma medida, eu falei, cara, a medida perfeita aqui ia ser essa. Não lembro agora qual foi, mas eu pedi e eles fizeram um pé na medida perfeita. Então tem um pé intermediário que foi a medida que a gente pediu para eles fazerem. E agora está disponível também, para quem quiser o tamanho do puff da Bel, é só falar o tamanho que a Bel usa. O puff em si, a parada aqui, ela é igual nos dois. Por que eu gosto dos dois? Porque quando eu peguei o primeiro, eu peguei para fazer foto de cima. Foi esse baixinho aqui, ó. Eu queria para poder colocar flocate, poder colocar as coisas e o bebezinho aqui e fazer a foto de cima. Aqui fica mais complicado fazer bem de cima. E aí eu tinha ele. Aí eu falei, putz, mas eu queria um. Daí era ruim eu ficar agachada aqui, tirando o pezinho, e ficar tirando, colocando o pezinho. Falei, quer saber? Eu vou ficar com dois, que daí eu posso deixar dois prontos no ensaio, me ajuda na questão de produtividade, mas não há necessidade, tá? Então você só precisa de um. Tô falando isso porque eu gosto de ser prática. Então, gente, seguindo aqui, eu só preciso de um. E para ter toda a variação que eu faço, que eu tenho a possibilidade de fazer num puff, num prop, é muito difícil. Então, assim, você domina puff, você domina tudo. O prop, ele vai virar só um pequeno detalhe no caminho. E, além disso, a gente consegue fazer render muito mais fotos. Por isso que eu gosto de começar pelo puff. Ah, mas, Bel, você nunca começa pelo prop? Claro que eu começo pelo prop. Existem casos em que eu começo pelo prop. E esse caso pode ser qual caso? Pode ser o caso de escolha, pode ser um caso de que, putz, agora eu achei que é melhor começar ali. Às vezes porque é enrolado no wrap e às vezes não. Às vezes pode ser porque eu quero muito aquele negócio. E aí eu percebo que o bebê tá bem para começar ali. Ah, tá tranquilo. E eu não tô preocupada agora com a variação. Porque eu entendi, eu conheço o bebê. Entende a importância? Então, eu conheço o bebê, eu domino ali. E eu sei que dali eu posso fazer uma transferência de pose para o puff logo depois. Então, existem esses casos. Mas o que eu estou te trazendo aqui é que muitas vezes, principalmente se você está começando, a sua dificuldade vai ser maior ainda, seu desafio vai ser maior ainda. Então, é muito importante, tá? E como que eu faço para transformar o medo em resultado? Quando você tem medo de fazer alguma coisa, você tem que pensar o seguinte. Ontem eu estava falando sobre isso com alguém, conversando com alguém. Que, tipo, só de raiva eu vou fazer uma coisa foda agora. Coisa foda no sentido de bom pra caceta. Por quê? A raiva, ela é um excelente impulsionador. O medo também pode ser. E o que é a raiva nesse sentido? É você, às vezes a gente fica com tanta raiva da gente mesmo por não conseguir. Só que tem horas que eu só fico com raiva e me sinto vítima da circunstância. Me sinto o cocô do cavalo do bandido, porque, né? Ai, porque ele consegue, eu não. É porque ele tem dinheiro, eu não tenho. É porque ele tem uma câmera melhor, eu não tenho. É porque ele tem um puff, não tenho. É porque ele tem as mantas bonitas, eu não tenho. E aí eu sou a vítima. Ou você pode ir lá e falar assim, quer saber? Agora só de raiva eu vou estudar também. Fazer. Vai dar certo esse negócio aí, vai ver só. Usa a raiva para isso. Treina. Usa isso a seu favor. E aí, gente, isso aqui não vai dar certo se você for inflexível para a mudança. Não vai dar certo. Tem gente que é muito apegado à forma antiga de fazer. Você quer ter um resultado diferente, mas você não quer fazer diferente. E quando você tem apego a um jeito de fazer e acredita que é isso, você acredita que para ir do A para o B, você já tem um caminho e que não dá para fazer outro, você vai ser inflexível e isso uma hora vai te travar. É a mesma coisa quando
Você quer ir de uma cidade para outra, por exemplo. Coloca uma rota no Waze ou no Google. E aí acontece alguma coisa no caminho e ele não te dá uma rota alternativa, você não sai do lugar. E às vezes você vai ficar muito mais horas naquele mesmo lugar do que você ficaria se fosse flexível para mudar de rota. Mudar de rota não é perder o curso. Mudar de rota não é se perder no caminho. Às vezes, mudar de rota pode até ser um caminho mais longo, mas que no final das tantas vai te fazer você chegar mais rápido. Essa é a ideia, mas para isso você precisa ser flexível. E isso é importante. O medo tira a gente do presente. E aí a gente deixa de enxergar o que está aqui agora. Quantas vezes você teve uma oportunidade na sua vida e deixou passar por medo? Por medo mesmo. Você deixou passar. E era às vezes uma oportunidade que você pensa assim, cara, as oportunidades nunca são perdidas na vida. Porque se você não pegar, alguém vai pegar. Então elas não se perdem, você perdeu, mas outra pessoa vai lá e pega. Então a oportunidade continua existindo para alguém. Eu já fiz isso, gente. De não ir para alguma coisa em algum momento que eu podia ir, mas o medo me impediu e eu vi que outra pessoa foi, depois eu vi aquela outra pessoa acontecer alguma coisa massa com ela e eu pensava assim, podia ter sido eu. Mas eu não fui, eu fiquei com medo. Isso acontece, gente. O maior erro que você pode cometer é o de ficar o tempo todo com medo de cometer algum. Quem disse foi Albert Hubbard. O maior erro que você pode cometer é o de ficar o tempo todo com medo de cometer algum. E já disse também Napoleão Bonaparte, quem teme ser vencido já tem a certeza da derrota.